seja louvado. Olha só. Posso falar uma coisa? Está melhor do que sábado de manhã. Não está? A presença do culto dessa noite está melhor do que aos sábados pela manhã. Deus seja louvado por sua presença. E agora que você veio, deixa eu te dizer, venha nos outros domingos também, tá bom? Vem vivo, vem morto. Não, vem vivo. Ninguém tem planos de morrer. Deixa eu perguntar se nós temos algum amigo nos visitando nessa noite, para fazer aquela conta lá das Bíblias. Temos alguém conosco nessa noite nos visitando? Ninguém? Todo mundo da igreja mesmo? Mas ele já tem até a Bíblia dele. Damião já pegou a Bíblia dele já. Mas está aqui conosco, obrigado por sua presença. Temos mais alguém? Não. O resto é tudo da casa? Deus seja louvado pela presença de vocês. Queridos, nós vamos hoje falar sobre uma profecia bíblica extremamente interessante. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, abrir ela comigo. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Nesse momento da história que nós vivemos, irmãos, nós precisamos mais do que nunca entender as profecias de Daniel e Apocalipse e precisamos saber colocar em prática em nossas vidas. Aqueles que entendem esses dois livros da Bíblia, nessa reta final, ou nessa ladeira final da história do mundo, vão permanecer em pé. Então vamos estudar esses temas, nós precisamos deles para as nossas vidas. Coloque a tua mão sobre a Bíblia, feche os olhos. Bondoso Deus, assim como a tua palavra está aberta, nós também abrimos a nossa mente e o nosso coração na tua presença. Assim como a nossa mão está posta sobre a palavra, humildemente nós pedimos ao Senhor, coloque a tua mão sobre as nossas vidas e que esse toque possa comunicar graça, paz e salvação. Se alguém entre nós tiver alguma necessidade, Senhor, que o seu toque possa atender essa necessidade também. Se há entre nós um desempregado, alguém com problemas financeiros, se há entre nós alguém com problemas familiares, se há entre nós alguém enfermo, que a tua mão poderosa, Senhor, possa derramar sobre essa vida a graça e a misericórdia que ela necessita. Te pedimos gratos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gustavo, você consegue projetar nos dois lugares? Aqui eu preciso da sua ajuda, Gustavo. Eu vou ler na Bíblia e vocês vão me acompanhar na Bíblia, mas eu tenho lá... Ah, você está num outro nível. Obrigado. Vocês vão me acompanhar, então, lendo na Bíblia, mas eu tenho lá os slides para quem, por algum motivo... Vai ser manual, Gustavo. Só funciona onde o Gustavo está? Só funciona na mão do Gustavo também? Gustavo, a gente vai fazer assim, olha. Você vai pregar e eu vou ficar lá cuidando do computador. Me ajuda aí, Gustavo. Me acompanhe na Bíblia, a letra ficou pequenininha, nós vamos precisar mesmo acompanhar na Bíblia. Daniel 2, versículos 1 e 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Queridos, vocês conhecem essa história bíblica. Nabucodonosor era o rei de Babilônia. E ele teve um sonho. Quem aqui não tem sonhos? Tem alguém que nunca sonha aqui? Quem aqui nunca sonha?
Coisa mais difícil. Quem aqui sonha toda noite? Tem alguns também. Tem alguém que sonha, mas nunca lembra do sonho? Tem alguns também. Tem alguém que sonha e quando acorda fica pensando que sonho doido que eu tive? Queridos, particularmente eu acredito que os sonhos, eles são a forma do nosso inconsciente alcançar o nosso consciente. Ou seja, aquelas informações que a sua mente preferiu esquecer, que a sua mente preferiu deixar de lado, à noite, enquanto você dorme e o teu cérebro está se reorganizando, essas informações elas voltam para a sua consciência, mas elas voltam de uma forma diferente da forma como foram guardadas lá. Então é interessante pensar nisso dessa forma. Por que sonhamos? 95% das vezes que nós sonhamos é simplesmente o nosso cérebro se reorganizando. E 5% das vezes que sonhamos, de alguma forma, é Deus nos dando algum recado, nos dando alguma orientação. Já aconteceu com alguém aqui de ter um sonho e aquilo que você sonhou aconteceu exatamente da forma como sonhou? Ó, temos alguns aí com sonhos e visões. Já aconteceu de você ter um sonho e o que você sonhou, graças a Deus, nunca aconteceu? Eu também. Eu me coloco no segundo grupo, aquele que sonha e não se realiza. E que assim continue sendo. Os meus sonhos são muito doidos sempre. Nabucodonosor teve um sonho e ele sonhou com algo que ele ficou perturbado com aquilo que ele sonhou, mas ele não se lembrava. E ele mandou chamar todas as pessoas que podiam saber do sonho e essas pessoas vieram. Só que interessante, sempre que alguém precisa saber a respeito de um sonho, a pessoa conta o sonho que teve e a outra pessoa somente interpreta. Mas ele não se lembrava do sonho. E ninguém sabia com o que ele havia sonhado. E aí ele fez um decreto onde ele disse que mandaria matar todos os magos, todos os sábios e todos os encantadores se não aparecesse alguém que dissesse com aquilo que ele havia sonhado. Nesse grupo das pessoas que morreriam, morreria também quem? Os sábios que vieram dos outros reinos como escravos, e Daniel estava ali no grupo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade os nomes certos deles eram... Eles são bons de Bíblia, Deus seja louvado por isso. E Daniel, quando soube da história, ele sabia com o que o rei tinha sonhado, sim ou não? Não, claro que não. Mas alguém sabia? Quem sabia com aquilo que o rei havia sonhado? O Deus dos céus. E Deus disse a Daniel com o que Nabucodonosor havia sonhado, e ele havia sonhado exatamente, queridos, com essa imagem que vocês veem aqui atrás, uma grande estátua, e essa estátua estava de pé, e de repente, sem o auxílio de mãos, uma bola de fogo é lançada sobre os pés da estátua. Vocês não veem porque a estátua não está em movimento, mas no sonho, essa estátua de repente ela se esmiuça, ela deixa de existir, e essa pedra que cai no pé da estátua toma tudo que havia ao redor e se instala por tudo. Com que exatamente Nabucodonosor havia sonhado? Com os grandes reinos mundiais. E você vê ali a cabeça de ouro, representa o reino da Babilônia. O peito de prata representa o reino da Medo-Persa. Quando a Babilônia caiu, Ciro, o persa, assume o trono juntamente com os medos e eles se tornam agora os governantes do maior império do mundo. Só que a Medo-Pérsia durou para sempre? Não. É um império que também passou. E passou para ser substituído por quem? Ali eu tenho a cintura, não mais de prata, agora de bronze, representando a Grécia. Vocês lembram o nome do general? Esse é o grego que dominou o mundo, Alexandre o Grande. E rapidamente ele tomou conta do mundo. Curiosidade, qual língua Jesus falava quando nasceu? Ele falava hebraico, ele falava aramaico, mas quando ele nasceu sem falar nenhuma, né? Mas logo que ele aprendeu a falar, possivelmente ele foi educado por Maria,
a falar hebraico e aramaico, e ele aprendeu a falar grego. Por quê? Era a língua que dominava o mundo todo. Quando Jesus nasce, não é mais o Império Grego que manda no mundo, mas existe um resquício. Sabe, o resto do poder grego permanecia principalmente na língua. Na língua. Eles continuaram falando grego. A Bíblia toda, o Novo Testamento todo da Bíblia foi escrito em grego. Os apóstolos, os discípulos escreveram a Bíblia em grego. Por quê? Porque pouco tempo antes, quem mandava no mundo eram os gregos. Mas a Grécia ficou para sempre como o grande império mundial? Não, também passou. E aí eu tinha as duas pernas da estátua, que são pernas de ferro, que representam Roma. Quando Jesus nasceu, quem mandava no mundo eram os romanos. Mas a língua dos lugares continuou sendo a língua grega. Por bastante tempo, inclusive, até porque os romanos, eles falavam latim, e o latim acabou sendo uma segunda língua. Ainda hoje nós temos o resultado dos romanos terem mandado no mundo. Já ouviram falar dos algarismos romanos? 1i vale quanto? 1. 2is vale quanto? 3is vale quanto? 1i e 1v vale quanto? Só 1v vale quanto? Viu como vocês entendem de latim, de algarismos romanos? Só isso também, né? Alguma coisa eu acho que nós falamos. Eu vou falar uma frase grega, vamos ver se vocês sabem o que significa. Vicarius Filii Dei. O que significa isto? Vocês sabem. É latim. Vicarius Filii Dei. Ou substituto, ou representante do Filho de Deus. Quem usa essa frase nas suas roupas? Todos os papas da história do mundo. Interessante, né? Só que Roma mandou no mundo para sempre? Não, Roma também passou. 10 reinos se levantaram no lugar onde antes havia o reino ou Império Romano. Quem são esses 10 reinos? Eles foram conhecidos na história do mundo, você que estudou história no ensino médio, como, tem a palavrinha, os bárbaros. Isso, não lembrava da palavrinha, obrigado pela ajuda. Os bárbaros, dentre essas tribos bárbaros nós tínhamos quem? Os hunos, nós tínhamos os ostrogodos, os visigodos, os vândalos. São grupos de pessoas que viviam afastados do Império Romano, que de repente atacaram Roma mais ou menos no mesmo período e fizeram com que o Império Romano deixasse de existir. E hoje, no lugar, nós temos a Europa dividida. Porque esses nomes feios que eu acabei de dizer para vocês, cada um deles se tornou um país europeu. Hoje na Europa nós temos a Alemanha, nós temos a Península Ibérica com Portugal e Espanha, nós temos a Itália, nós temos a França, a Inglaterra, Suíça, a Áustria. São esses povos, esses bárbaros deram origem a esses países. E o mundo deixou de ser dominado por um único império para ter, então, 10 nações muito fortes e poderosas que duraram por bastante tempo, duram até hoje. E uma característica dessas nações é que elas são uma mistura, porque são os pés dessa estátua. Barro com ferro. Queridos, barro com ferro não casa. Não dá liga. Barro e ferro, o barro vai ser barro e o ferro vai ser ferro. Eles não vão se unir de forma perfeita. E é exatamente aquilo que acontece hoje no mundo, ainda hoje, naquilo que nós conhecemos como bloco europeu, onde eles tentam, através da União Europeia, manter esses países unidos com uma única moeda, um único poderio, para que eles sejam não é reino mais, mas para que eles sejam o bloco mais poderoso do mundo. E aí o texto bíblico diz que esses reinos continuariam tentando se ligar, e nos dias desses reinos viria a pedra cortada, lançada assim, auxílio de mãos, que bateria nos pés da estátua, e a estátua toda se
esmiuçaria. Quem é a pedra? É o reino mais importante, aquele que nós estamos aguardando. A pedra que é lançada assim aos filhos de mãos é o reino de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ele retorna para colocar um ponto final nessa sucessão de impérios. E eu sei que vocês estão se perguntando assim, mas pastor, e aonde ficam os Estados Unidos? Um grande império. Eu tenho profecias lá no Apocalipse falando sobre os Estados Unidos. As bestas que emergem da terra e do mar, Estados Unidos. Aí você diz assim, mas pastor, aonde fica a China? Porque a China é um poderio hoje. Talvez seja o país mais poderoso do mundo hoje. E se não é, está prestes a se tornar. Como fica? Da China nós não temos profecias bíblicas. E eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Todas as profecias bíblicas com datas, a Bíblia tem muita profecia com data. Todas elas foram marcadas para antes do ano de 1844. De 1844 para cá, eu não tenho nenhuma profecia bíblica com data marcada. O que isso significa? Que nós estamos vivendo num tempo emprestado. Porque as profecias, elas não previam nada de importante acontecendo no mundo depois de 1844. Quanto tempo depois de 1844 nós já estamos? Faz as contas aí, alguém com uma calculadora, a gente não correu o risco de falar um número errado. De 1844 para cá, quantos anos se passaram? 179 anos, é isso? Não, por aí ou é certeza? Você não me deixa falar com convicção e eu falar uma coisa errada. Fez a conta? Está certíssimo. 179 anos, ele sempre soube. Esse período, nós estamos vivendo já de hora extra. Não tem profecia marcada para acontecer após ou durante esse período. E o que isso significa? Bem simples, irmãos. Isso significa que a qualquer momento pode voltar o nosso Senhor. Eu não sei o dia, não sei a hora e você também não. Mas a qualquer momento pode voltar o nosso Senhor. Se você olhar para essa imagem, você vê que o mundo está exatamente nessa passada. A Europa continua lá com a história, vamos conseguir ou não vamos? A última coisa que aconteceu foi que a Inglaterra disse, não quero mais. Os ingleses votaram e saíram da União Europeia. E aí nós temos aqueles que ficaram, que também acabam não dando certo. Por quê? Porque nós temos ali alguns países muito ricos e alguns países pobres. Então não dá um casamento perfeito. A coisa não dá liga. E é nos dias em que esses reinos estivessem tentando se unir que viria o fim, que Jesus viria. Mas também é nesse mesmo período que se levantaria o chifre pequeno, que é uma outra profecia. Vou ver se dá tempo de mostrar para vocês alguma coisa ali. É nesse mesmo período. Gustavo, passa para a gente então o outro slide, por favor. A outra projeção que eu deixei com você. Essa eu vou precisar bem da sua ajuda. Eu espero que a letra seja um pouco maior. Porque essa letra estava pequenininha, né? Eu preparei esses slides para uma outra finalidade. Daniel 7, o chifre pequeno. Pode passar para a gente. Em Daniel, queridos, é diferente. No capítulo 7. No capítulo 7 é a mesmíssima história do capítulo 2, que nós acabamos de falar dessa sucessão de impérios. Só que os bichos que agora aparecem bichos. E um bicho sucede o outro bicho. Esse aí é o animal terrível e espantoso, que possui 10 chifres. Eu fico encantado com uma coisa. Posso contar para vocês? Eu fico encantado com os adventistas do sétimo dia. Porque esse povo é muito criativo. Nesse texto em especial, acho que tudo que a Bíblia fala é que ele tem dentes de ferro que esmiuça tudo. Mas já imaginaram um T-Rex, né? Já imaginaram um Tiranossauro Rex, extremamente perigoso? É, né? Passa lá pra gente, Gustavo, por favor. Na cabeça desse
animal terrível e espantoso, tem 10 chifres. Mas um chifre a mais nasce o 11º chifre. E no lugar onde ele nasce, ele derruba 3 outros chifres que lá estavam. Passa pra gente, Gustavo. Olha só, Daniel 7, verso 8. Olha, me acompanhem na sua Bíblia. 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante de qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis neste chifre havia o quê? Olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Daniel 7, o verso 17, diz assim: esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas o capítulo 7 de Daniel está mais preocupado com o chifre. Passa lá para a gente, Gustavo. Me acompanhe na leitura dos versículos 19 a 21. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze. Já tem informação das unhas também. Que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Estranho, né, irmãos? É um chifre que faz guerra contra os santos e prevalece, vence. É um chifre que vence os santos. Passa lá para a gente, Gustavo. Me acompanhe agora do 22 ao 25. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, chifre nessa profecia é rei. E o verso 25 é o versículo que vai deixar claro para a gente do que é que a Bíblia está falando. Proferirá, falando desse chifre, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vamos entender esse verso aqui, nós para não ficar dúvidas. Esse chifre, então, é um reino. A primeira coisa que ele faz, ele profere palavras contra Deus. Como que eu posso proferir palavras contra Deus? Se eu falar mal de Deus, isso é blasfêmia, sim ou não? Sim. Se eu disser que Deus não tem poder, isso é blasfêmia, sim ou não? Agora pensem comigo. Se eu disser que eu sou Deus, isso é blasfêmia, sim ou não? Passou de blasfêmia, não passou? Esse chifre, queridos, faz exatamente isso. Diz assim, eu sou. Ele não tem assim o desejo de dizer que ele é o próprio Deus, mas ele diz assim, eu sou o representante de Deus na terra. Eu tenho o poder de perdoar pecados. Eu tenho o poder de fazer qualquer coisa. A segunda coisa que esse reino faz, ele magoa os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? São aqueles que vivem em conformidade com a Bíblia. Aí eu começo a me perguntar, que reino é esse? Que reino é esse que se diz como tendo os mesmos poderes que Deus e ainda persegue e mata aqueles que vivem em conformidade com o querer de Deus? E para deixar mais claro ainda, a próxima característica dele diz assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Queridos, nós estamos falando do poder romano. Nós estamos falando do poder do Papa.
Esse verso 25, esse chifre pequeno, é o Papa. Por que é o Papa? Porque o Papa diz que ele tem o poder de perdoar pecados. Ele dá aos seus padres o poder de perdoar pecados. Você cometeu um pecado, procura um padre. E diz assim, padre, pequei. Vai dizer, o que você fez, meu filho? Aí você conta para ele o que você fez. Quando terminar de contar, ele vai dizer assim para você, reze tantas Ave Marias e reze tantos Pai Nossos. E o teu pecado será? Aí eu pergunto para você, rezar uma Ave Maria. Ave Maria nem bíblica é, né? Vamos deixar a Ave Maria de lado. Rezar Pai Nosso, repetir Pai Nosso 20 vezes, tem o poder de perdoar algum pecado, sim ou não? De forma alguma. Quem é o único que pode perdoar pecados? Jesus Cristo justo, aquele que morreu na cruz para te salvar. Então, ao invés de rezar Pai Nosso e rezar Ave Maria, você tem que ir a Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu pequei. Senhor Jesus, eu menti. Senhor Jesus, eu roubei. Senhor Jesus, diz o pecado que você cometeu. Peça a Ele para te perdoar. E clame para que o sangue dele seja derramado sobre a sua vida. Jesus tem o poder de perdoar todo pecador. Agora, eu não conheço um homem, não conheço, que tem esse poder. Você concorda comigo? E é aqui o grande erro da igreja romana. Vocês sabem que a igreja de Deus, as pessoas não gostam muito que eu fale isso. Vou falar uma coisa que vocês não vão gostar de ouvir. Sabe o nome da igreja de Deus sobre a face da terra? A primeira igreja, ela tinha nome e sobrenome. E o nome dela era Igreja Católica Apostólica. Por que essa era a igreja de Deus? Bem simples. A palavra católica significa universal. E a palavra apostólica significa fundada pelos apóstolos. Então a igreja universal que foi fundada pelos apóstolos era a igreja de Deus. Porque como vivia a igreja católica apostólica? Guardava os 10 mandamentos, sim ou não? Guardava os 10 mandamentos. A igreja católica apostólica adorava imagem de escultura? De jeito nenhum. A igreja católica apostólica, os líderes religiosos, pastores ou padres tinham o poder de perdoar pecados? De jeito nenhum. Era a igreja da Bíblia, queridos. Quando é que a igreja deixou de ser a igreja da Bíblia? Quando o imperador Constantino disse assim, agora a igreja é minha. Tanto que eu vou mudar o nome dela, e ela vai ser Igreja Católica Apostólica Romana. E foi ele que introduziu na igreja a adoração do coelho na Páscoa, que bota ovos não sei como. Nunca vi. Se um dia vocês virem, vocês me prometem que me chamem para ver o coelho botar ovo, tá bom? Quem é o coelho, irmãos? O coelho é uma divindade pagã. É o deus da fertilidade. Para mim, para você que vivemos nesse tempo, ninguém aqui quer ser muito fértil. Porque a gente tem 2 filhos, o que a gente faz? A gente corre no médico. Doutor, faz a vasectomia, não pode ter terceiro, não é assim? E o terceiro filho fica a vasectomia, mas que não dá prejuízo. Não custa ter uma vasectomia. Agora, naquele tempo, como que um homem era medido? Pelo número de filhos que ele tinha. E quantos filhos tinham os homens naquele... Pensa nos tempos da avós de vocês. Quantos filhos os avós de vocês tiveram? 15, 12, alguém com mais que 15? 27 aqui, 21. Misericórdia. Era uma coelha. E na sua família é tudo do mesmo pai, da mesma mãe? 27? Mas não é vivo mais. Ela é viva? Ela tem 96 anos, ela tem 100 anos agora e teve 27 filhos. Ela nem lembra o nome dos filhos. Isso. Uma heroína. Por que nesse tempo tinha-se muitos filhos? Eles ajudavam na lavoura. Muitos filhos era sinal de bênção. E nos dias de Constantino também, então ele introduziu a adoração ao coelho. Introduziu a adoração a Maria, as estátuas dos santos.
Foi ele quem introduziu o batismo só com um pouquinho de água na cabeça, culto aos mortos. O que mais? A guarda do domingo como dia de guarda. E a Igreja Católica Apostólica Romana é quem fez a mudança do sábado para o domingo. Aí criou um monte de coisa. Aí criou formas para ganhar dinheiro, as indulgências, compre uma casa no céu. Você diz, mas eu sou pobre, não tenho casa aqui nem na terra. Então compre pelo menos uma cadeira que você vai ter onde ficar sentado. Porque eles diziam que coisa terrível era ir para o céu e ter que ficar de pé a vida toda. Não vai nem poder dormir lá no céu. E aí os pobres faziam um esforço ao longo da vida toda para poder comprar uma cadeira no céu. Coisa absurda, né? Então, quem morreu, você paga para a gente rezar uma missa que os pecados vão ser perdoados. E tem uma outra coisa, irmão. Deixa eu contar para vocês. Essa até hoje tem um efeito muito grande. É a tal da história da extrema unção. Quem inventou a extrema unção? A Igreja Romana. Só que como que eles inventaram a extrema unção? Funcionava assim. Você paga para o líder religioso, ele vai lá, unge o teu parente que está doente para morrer, e o teu parente vai ser salvo. Se ele não ungir, o teu parente não vai para o céu, vai para o purgatório ou para o inferno. E até hoje os adventistas, eles têm uma preocupação quando alguém está doente. Pastor, pelo amor de Deus, corre lá, pastor, vai ungir, vai ungir. Ainda hoje eu fiz uma unção. Porque a família fica preocupada. E se não ungir, será que vai ser salvo? Vocês sabem a resposta para essa pergunta, né? Não tem nada a ver. Aonde diz assim que quem for ungido será salvo? Em lugar nenhum. A Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Não tem condição de unção. Já falei toda a história, então, da Igreja Romana. Ah, outra curiosidade. Antes de Constantino, houve papas? A Igreja Católica Apostólica tinha papas? Não. Nunca teve. Nunca teve. E como que eu provo que nunca teve? É bem fácil provar que nunca teve. Quando Pedro chega na casa, acho que é de Cornélio, lembra-se que algumas pessoas se prostraram diante dele. E o que foi que ele disse? Levanta e adora a Deus, porque eu sou homem como vocês. Então, Pedro nunca foi papa, porque ele nunca aceitou a adoração. Exatamente. Se ele tinha sogra, ele era casado e papa no caso. Vocês entenderam, irmãos? Então, eles enchem essa lacuna com um monte de nome falso para poder inventar uma historinha. Mas o primeiro papa que houve no mundo foi Constantino, imperador romano, que passou a mandar na igreja. Próximo. Desculpa, eu não consegui te ouvir. Mas a predestinação, ela não é filha do romanismo. A predestinação, ela é filha do calvinismo. Ela surge forte em 1500 e ela é uma doutrina da igreja presbiteriana. A igreja católica não crê em predestinação. Mas é interessante que, parecida com predestinação, eles acreditavam na reencarnação. Isso sim é uma doutrina católica, que você olha ela e olha para o espiritismo, parece até ser uma doutrina espírita, né? Mas, na verdade, a igreja católica é quem trouxe isso lá de trás. Agora, queridos, e o período de tempo? Olha, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo é um ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Meio tempo é metade de um ano, 180 dias. Tudo dá 1.260 dias. Qual é esse período da história? Do ano de 538, quando a Igreja Católica ela se assume como ascende ao poder, ela de fato passa a mandar no mundo. E isso durou quanto tempo? 1.260 anos. Até quando? 1798. O que aconteceu em 1798? Berthier,
o general de Napoleão Bonaparte, que vocês estudaram também no ensino médio, ele sequestrou o Papa. E o mundo ficou sem Papa por 20 anos, porque o Papa estava vivo, mas estava sequestrado. E a igreja não pôde nomear um outro Papa no período dele. Essa é conhecida na profecia, lá em Apocalipse, como uma ferida mortal. E nós acreditamos que agora, no final dos tempos, essa ferida mortal será curada. E vai haver um movimento político-religioso para que o romanismo volte a ter poder mundial. E o romanismo vai voltar com tudo, inclusive orientando que se nós amamos o planeta. Quem se incomodou na semana passada com o calor? Levanta a mão para eu saber. Gente, e se eu disser para vocês que para a gente acabar com aquele calor, nós todos precisamos descansar um dia da semana. E eu disser para vocês que esse dia da semana é o domingo. Não parece uma boa ideia? Aí eu prometo para vocês que não vai ter mais calor desse jeito nunca mais. Não parece uma boa ideia? É uma ótima ideia. Quem aqui viu alguma cena, eu nem vi, mas quem aqui viu alguma cena da desgraceira que aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Quem aqui viu? Vocês viram? Se eu falar assim para vocês, gente, vocês não querem mais que isso aconteça? Sim ou não? Não, vocês nunca mais querem que aconteça. Então, gente, tem que guardar, separar um dia da semana para a família, para não trabalhar mais. E esse dia vai ser qual dia da semana? O domingo. Olha que ideia maravilhosa, o mundo todo parando de trabalhar no domingo, para que nunca mais morra gente num ciclone extratropical lá no Rio Grande do Sul. Não parece uma coisa boa? Quem aqui acompanhou as desgraças que aconteceram pelo mundo aí? Queimada Bahia? Bahia não pega fogo, Bahia já é quente, né? Foi no Havaí. Quem aqui acompanhou a tragédia lá do Havaí? Tudo pegou fogo, só sobrou uma igrejinha nossa sem queimar, vocês viram? Vocês viram como as pessoas se salvaram no Havaí? Elas pularam no mar. O único lugar que não pegou fogo foi o mar. Nós tivemos teve tragédia em Singapura. Os últimos dias, dá uma olhada, dá uma procurada depois em casa com calma. Tanta coisa aconteceu, que eu digo para vocês assim, gente, vocês não querem mais que essas coisas aconteçam? Não, não queremos. Então vamos separar o domingo para ser o dia da família, o dia de Deus. Não parece uma boa ideia? Mas nós vamos entrar nessa? Nós não, porque nós sabemos qual é o selo de Deus sobre as nossas vidas. Nós não, porque nós temos a marca da promessa. O quarto mandamento da lei de Deus é a pedra de toque. O sábado é o ponto diferencial. E nós já estamos santificando o sábado, mostrando para o mundo de que Deus é o Criador. E se eu passar a santificar o domingo, eu vou estar dizendo que o meu Deus é o sol. O mesmo adorado por quem? Pelos pagãos e pelo imperador Constantino. O nome dessa religião lá atrás chamava-se mitraísmo. E vocês sabem que... Acho que eu já falei isso nessa igreja. Agora que eu estou lembrando. Vocês sabem que em todo culto católico romano, o sol é venerado e adorado. Vocês sabem disso, né? Que é o momento em que o padre passa no meio da igreja com o Santíssimo. O que é o Santíssimo? É uma cruz com o sol no meio, com os raios do sol. E a hóstia tem um desenho impresso normalmente nas hóstias. Qual é o desenho? O sol. A adoração, então, está sendo dada a quem? Ao Deus do mitraísmo, ao Deus Sol. Quando você pega a palavra domingo em inglês, Sunday, dia do sol. Quando você pega a palavra domingo em alemão, Sonntag, dia do sol. E em várias outras línguas, o domingo é o dia do sol. Nós vamos observar domingo? De forma alguma. Nós vamos continuar adorando ao Deus Criador de todas as coisas. Queridos, terminando. Aquele relógio parou, né, irmãos? Parou. Oito e 2? Então quem parou de funcionar fui eu aqui na frente que estou enxergando errado. Terminando, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os últimos acontecimentos serão breves. Vai ser tudo muito rápido.
E quem não estiver acordado, quem não estiver ligado, vai ficar. Se você, assim como eu, não deseja ficar, vamos buscar a misericórdia do Senhor, vamos buscar conhecer a palavra do Senhor, vamos ir na igreja todos os domingos à noite para entendermos melhor essas profecias. E quando no céu, do tamanho da mão de um homem fechado, surgir o sinal do nosso Salvador com grande brilho e grande glória, e as trombetas tocando, nós levantaremos as nossas cabeças e diremos: eis o Deus que aguardávamos. Subiremos com ele e reinaremos com ele para todo sempre. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também. Nós vamos terminar este culto cantando com entusiasmo um hino do nosso inário que diz: vencendo, vem Jesus. Ao som, se coloque em pé e cante com entusiasmo, em louvor ao nosso Deus.